Paz, bom dia, tudo bem? Aqui a gente vai ver hoje sobre relacionamento familiar e o objetivo do estudo é transmitir o conselho de Deus sobre a família, seu propósito, a importância da sua formação. Então, como introdução, o mundo não conhece o amor, pois somente os nascidos de Deus podem conhecê-lo. Em 1 João 4,7 fala que o amor procede de Deus. Então nós não temos amor em nós precisamos receber esse amor de Deus. Por isso, o conceito que o mundo tem de família tem sido corrompido. É um conceito totalmente errado, porque eles não têm o amor de Deus. Nessa lição, estudaremos o ensino da palavra acerca da família. Então, o que a Bíblia fala, o que Jesus fala sobre a família? E que o amor de Deus, escrito em 1 Coríntios 13, 4, 7, que sustenta todas as coisas, sustenta também a vida familiar. A família, por ser a base da sociedade e de nossa formação, tem sido alvo de muitos ataques do diabo, que visam destruí-la, porém em Jesus toda essa situação pode ser revertida. Então, por mais que o diabo queira destruir o propósito de Deus, ele não consegue. O propósito de Deus, ele é eterno. Então, são milhares de famílias que o Senhor já salvou, milhares de famílias que já estão com o Senhor, e a família é o propósito de Deus. Então o diabo, ele quer destruir, ele quer corromper, mas a gente, como cristão, a gente tem que buscar no Senhor como que a gente deve fazer a família funcionar, porque a gente não consegue nós fazendo com que a família funcione, a gente precisa de Deus. Então a formação da família, Deus criou o homem para viver um relacionamento. Então, quando ele criou o homem, ele criou ele sozinho. Ele viu que não era bom que o homem ficasse só. O amor de Deus em nós exige que nos relacionemos. Por isso ele estabelece o casamento e a família. Deus faz o solitário morar em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Então ele tira quem está cativo para a prosperidade e ele faz com que a estéril e o solitário vivam em família. Isso fala em Salmo 68,6. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem viva só, falhei uma auxiliadora que é idônea. E no original, essa palavra idônea também está como opositora, alguém que tem um outro ponto de vista, um ponto de vista diferente do homem. Isso traz equilíbrio à família. Então, Gênesis 2,24 fala assim: revela a formação básica da família através do casamento. Tudo que deseja formar uma família necessitam passar pelo matrimônio. O casamento está baseado em 4 pontos fundamentais. Sem a presença desses 4 pontos básicos, o matrimônio não é reconhecido por Deus, ainda que seja aceito pelos incrédulos. A união deve ser entre homem e mulher. Então isso é o que Deus considera casamento. O mundo pode falar o que quiser, mas Deus instituiu o homem e mulher. Deus criou o homem e mulher e os uniu. Qualquer união que não obedeça a esses critérios é abominável diante de Deus. Levíticos 18:22. Deixará, outro critério seria deixar pai e mãe. Deixará o homem seu pai e sua mãe. Isso fala de uma nova família. Ela deve ser completamente independente. Então, materialmente, emocionalmente, espiritualmente, da família que a gerou. Deve ser autoridade e liberdade de tomar suas próprias decisões, sejam elas certas ou erradas. Então, a nova família é totalmente independente da família que gerou ela. Outro critério é se unir a sua mulher. Isto acontece através de uma aliança pública. O pacto mútuo deve ser diante de testemunhas e de autoridades espiritualmente reconhecidas, por livre e espontânea vontade do homem e da mulher que se unem. Então, tem muitos lugares em que a mulher é obrigada a casar com o marido, né? Na cultura árabe, as mulheres são vendidas. Então, ela não tem escolha. Ela acaba ficando com o marido que o pai dela vendeu, né? Na África tem muito isso também. Tornam-se os dois uma só carne. Então, esse é outro critério. Essa parte ocorre no relacionamento sexual do homem e da mulher. Na sociedade costuma ocorrer na noite de núpcias. Então, qual que é o propósito? O propósito de Deus para a família. O que é? A família foi formada com o meio pelo qual o propósito de Deus poderia ser alcançado. Então,
o modelo de Deus é uma família de muitos filhos iguais a Jesus. Então, a família é o meio pelo qual o propósito de Deus é alcançado. O que é? Para louvor e glória dele. Ter uma família de muitos filhos, semelhantes a ele, para o louvor da sua glória. Adão e Eva, criados à imagem de Deus, receberam a ordem de crescerem e multiplicarem. Assim, eles reproduziam os seus filhos à imagem de Deus. Então, a ideia de Deus é que, quando Adão e Eva tivessem filhos, a imagem dos filhos seriam iguais à de Deus, porque eles eram imagens semelhantes de Deus. A cooperação e o propósito de Deus. Então, na criação dos filhos para Deus é emocionante pensar que podemos gerar filhos a quem Deus pode adotar como seus filhos. Então, a gente tira um pouco essa ideia de que o filho é nosso, né? A gente está treinando essa criança que Deus confiou para nós, para ela se tornar um filho de Deus. Com esse propósito em vista, todo o trabalho e esforço da família se transforma em um serviço para Deus. Então, quando a gente faz cozinha, lava, passa, trabalha para o sustento diário, ter filhos, criá-los, instruí-los, educá-los, tudo isso deve ser para Deus. Então, na lição passada era tudo para a glória de Deus. Isso aqui, se eu estou fazendo tudo isso para a glória de Deus, eu criar meu filho para o Senhor também é para a glória de Deus. Somos seus colaboradores. Então, eu vou ajudar o meu filho a ir para o caminho do Senhor. Quem vai salvar ele é o próprio Senhor. Nós não temos como, mas o que a gente puder influenciar, levar eles para o caminho do Senhor, a gente tem que fazer. Na formação e desenvolvimento do ser humano, a convivência familiar nos coloca nas circunstâncias ideais para o nosso aperfeiçoamento. É na família que se forma o nosso caráter. Nela aprendemos o amor, a humildade, bondade, mansidão, disciplina, sujeição, serviço, respeito, tolerância, assim como aprendemos a perdoar, a confessar, a suportar, a negar a nós mesmos, exercer autoridade com amor e corrigir em graça. Então, mesmo que a gente venha de um lar destruído e que não tenha esses princípios, né, que eu aprendi a amar, a humildade, o Espírito Santo ele vai ministrar no nosso coração para que a gente possa desenvolver essas qualidades do cristão. São características do caráter que Deus forma em nós para que a gente possa reproduzir nossos filhos. E a próxima lição seria sobre, ainda falando sobre família, mas sobre o divórcio, o que Deus ele considera como que ele não criou o divórcio. Então isso aqui foi uma coisa que o próprio homem formou, né? Então na próxima a gente já estuda sobre isso. Deus abençoe.